Boa noite a todos. Esse longo inverno, né? Que não acaba mais, nesse frio. Estamos aqui mais uma vez reunidos, agradecendo primeiramente a presença de todos nessa casa de oração. E antes de começar os trabalhos, eu vou dar alguns avisos da casa. Pedimos favor, não estacionarem os veículos em frente às garagens, na rua sem sair daqui do lado. Pedimos também, sempre que possível, chegar pelo menos 10 minutos antes das palestras, assinar o caderno de presença na entrada e pegar o cartão numerado dos passes. Quem vai tomar passe pegou o cartão? Tem uma caixinha ali com os cartões para vocês poderem entregar depois para o Haroldo na hora de tomar o passe. E quem tiver também a fichinha de tratamento, entregar para o Haroldo, né, ali na frente. Solicitamos que desligue os celulares, por favor, para a gente não incomodar o irmão que está do lado, né? Antes do início dos trabalhos, pedimos também que se mantenham de preferência em silêncio, em prece, ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis para empréstimo no fundo da sala. Informe na entrada se existe alguma dificuldade de acesso às salas, de passe, devido às escadas, que providenciaremos o passe na saleta da recepção, ali no fundo. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo de alimentos de cesta básica, que são entregues ao final do mês às famílias assistidas. E ainda mantemos, tem um aviso aqui, a campanha do agasalho e de cobertores, né? Quem tiver um agasalho em casa, quiser doar, a gente também está aceitando para entregar para as famílias, tá? Os trabalhos da casa. Nós temos passes e palestras às quartas-feiras, às 14h30, e às quintas-feiras, às 20 horas. Nós temos também o COEM, que é o curso de orientação e educação mediúnica, para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Ele acontece às segundas-feiras, às 20 horas. Esse a gente só tem no noturno, né? Segunda-feira, às 20 horas. E temos também o trabalho de evangelização infanto-juvenil, que acontece às quintas-feiras, às 19h50, para crianças de 5 a 17 anos. Então, os pais que quiserem trazer, eles ficam aqui em cima, no andar de cima, tendo a aula. Depois, no final, quando terminar o passe, casa direitinho, né? Aí vocês podem ir juntos para casa, tá? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos cerrar nossos olhos físicos. Vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus. Nos conectamos com o nosso mentor espiritual. Agradecidos por estarmos aqui, pela oportunidade desse dia de vida, pela oportunidade de termos chegado aqui nessa casa, que nos acolhe, que nos suporta e que muito nos ensina também, para que a gente possa ouvir a palestra, ouvir a palavra do Evangelho e, principalmente, usar essas palavras para a nossa evolução. Tanto que a gente, no dia a dia, aprende com os nossos erros, com os nossos acertos, e é por isso que a gente está aqui hoje, para que a gente use só 1 hora que a gente vai ficar aqui dentro dessa casa para evoluir, para aprender e para se conectar com o nosso Mestre Jesus. Então vamos aproveitar, prestar atenção na palestra, ficar em oração, aguardando o momento do passe. Para que a gente saia daqui hoje muito melhores do que quando adentramos essa casa. E para que a gente tenha também uma ótima semana de vida, de paz, de saúde e de equilíbrio. Iniciamos então os trabalhos de hoje através da oração que nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair ante tantas tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Vamos agora envolver em luz nosso irmão Vanderlei, que vai dar a palestra da noite. Boa noite a todas, a todos. Sejam bem-vindos. A quem estiver acompanhando também pelo canal da Casa no YouTube. Vamos nos unir em paz para ver se a gente consegue entender, né, os ensinamentos dessa noite. Hoje nós vamos terminar o estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse estudo já começou desde o início do mês com os nossos outros colegas que vêm apresentando. E hoje a gente vai concluir esses estudos com o tema que nos coube apresentar essa noite. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vou fazer a leitura do Evangelho de Mateus para a gente pautar agora essa nossa conversa. Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Pois vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles da sua casa. A segunda leitura é sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Jesus diz: vim lançar fogo à terra, e o que mais desejo, senão que ele se acenda, devo ser batizado com um batismo. E quão grande é minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Se eu não dissesse para vocês que isso estava no Evangelho, dificilmente a gente poderia acreditar que essas palavras teriam partido de Jesus, né? Jesus, que era a personificação do amor, da paz, da caridade. Como é que a gente pode admitir que esse tipo de ensinamento tenha vindo a partir desse mesmo mestre que quis nos ensinar o tempo todo sobre paz e vim falar que ele trouxe, né, a espada, o fogo e a divisão, né? Então a gente precisa analisar aquela época que Jesus vivia, o que estava acontecendo, né? Jesus vivia ali entre os fariseus, os judeus fariseus, que era um povo que vinha ali do Antigo Testamento, né, que teve toda aquela questão da travessia com Moisés. Então eles traziam arraigados na cultura deles muitas coisas que eram pregadas no Antigo Testamento. Muitos costumes, muitos dogmas daquela igreja antiga, né? E também tinha os romanos, que eram quem dominava aquela região toda de Jerusalém, né? Os romanos, no paganismo, com as suas culturas de diversos deuses, né? Júpiter, Apolo, que tinham os imperadores. Para eles, os imperadores eram deuses, né? Os romanos tratavam seus imperadores como verdadeiros deuses na terra. E a cobrança dos impostos, né? A gente não pode esquecer que para os romanos era importantíssimo aquilo tudo. Então, Jesus, dentro daquela circunstância, daquela sociedade, ele pregava o amor, ele pregava um Deus justo, um Deus Pai, um Deus amoroso, que vinha contra tudo isso que tanto os fariseus como os romanos não tinham interesses que aquilo fosse à frente, porque colocava em jogo, em risco, o poder deles. E Jesus, nas suas pregações, no que ele trazia, ele tinha bases sólidas
porque ele falava de um Deus que aquela sociedade não estava acostumada a ouvir falar. E aquilo entrava no coração do povo mais humilde, porque tocava fundo naquele povo que já não aceitava mais aquelas tradições antigas. A sociedade tende sempre a evoluir, né? E aquela sociedade estava em evolução. Mas Jesus estava falando uma verdade que já tinha sido dita por Sócrates e Platão há praticamente 500 anos antes da sua existência. É verdade, Sócrates e Platão foram os precursores do cristianismo, inclusive da própria doutrina espírita. Mas, há 500 anos atrás, antes de Jesus, a sociedade não estava preparada para receber aquela verdade. A sociedade ainda não se encontrava num estágio avançado o suficiente para que aquilo tocasse os seus corações. E na época de Jesus aquilo já estava acontecendo. Então, por isso que ele era uma ameaça para aquela sociedade, porque ele punha em jogo, punha em risco os poderosos, né, que queriam continuar detendo o poder. Como ele incomodou muito aquele status quo que existia, o que acabou acontecendo a gente sabe, né? Condenaram Jesus, mataram Jesus. Então, a sociedade mandante da época conseguiu o que eles queriam. Vamos tirar essa laranja podre do cesto para a gente continuar dominando. Porém, o que Jesus trazia era uma verdade tão profunda, tão enraizada, que ela continuou, deu origem ao cristianismo primitivo, à igreja de Pedro, né? Os apóstolos continuaram pregando a palavra de Jesus, de tão profundo que aquilo era, de tão significativo que aquilo era, trazia para aquela população. Desde que a igreja primitiva começou, com Pedro, né, na base sólida de Jesus, as perseguições não terminaram por causa disso. Eu fiz uma pesquisa aqui, somente no ano 325 depois da morte de Jesus, né, porque o ano começa a contar depois da morte de Jesus, por mais de 325 anos, aquela igreja primitiva continuou sendo perseguida pelos romanos. Eles não podiam se declarar cristãos naquela época. Então, os cristãos primitivos, da igreja primitiva, tinham que se esconder. Eles não podiam nem fazer caridade, não podiam ajudar quem procurava a igreja. Eles tinham que se esconder, porque os romanos caçavam, matavam, prendiam. Então, essa igreja foi uma igreja muito sofrida no início. Mas depois que passou e que veio o entendimento dos romanos que eles podiam conviver com aquilo, a Igreja Católica teve finalmente o seu início como igreja, né? Uma vez que começou, é lógico que nem todo mundo ia estar satisfeito com tudo. Ou seja, várias igrejas apareceram em vários locais diferentes, algumas seguindo a tradição original, que era a tradição do Cristo, mas começou a haver algumas dissidências já, né? Então, em 431 foi a primeira dissidência. Então, quase 100 anos depois que a igreja se estabeleceu, que o cristianismo se estabeleceu, já houve a primeira ruptura. E de lá para frente, 3 grandes rupturas no cristianismo, né? Uma no ano 1054, que foi a cisma do Oriente, uma em 1417, que foi a cisma do Ocidente, e a última grande reforma, que foi em 1517, que foi a reforma protestante. Ou seja, a partir do momento que se estabeleceu o cristianismo, que as igrejas, quando eu falo igreja, eu estou falando igreja com I maiúsculo, tá? Não é a igrejinha do bairro, é sim a instituição igreja, né? A igreja cristã. Então, essa igreja cristã ela foi se dividindo, e hoje, por incrível que pareça, temos registradas mais de 34 mil igrejas ditas cristãs. Parece um absurdo, né? Mas esse número foi alcançado por um pesquisador americano em 2019. 34 mil igrejas ditas cristãs, né? Que abriram e fecharam, algumas ainda em atividade. A grande maioria dessas igrejas na África,
E por incrível que pareça, nos Estados Unidos, né? Por que que há essas dissidências? Por que que tanta igrejinha aqui e ali, né, se dizendo cristãs, todas são cristãs, por que que não somos todos iguais, né? Porque cada um tem seus interesses, cada um quer um pouquinho do bolo, né? Quer abocanhar alguma coisa. Os interesses financeiros, interesses de poder, interesses políticos, né? Por isso que a igreja foi se dividindo dessa forma. Foi pacífica essas divisões? Foram pacíficas? Infelizmente, nem sempre, né? A maioria dessas divisões se deu através de algumas guerras. As chamadas guerras santas. E de santas não tiveram nada. Porque como é que você pode fazer uma guerra em que se dizimam vidas? Vidas essas criadas por Deus, em nome de Deus, né? É uma incoerência. A guerra que a gente mais conhece, que a gente até estuda na escola, né? Não sei se ainda ensinam hoje, mas na minha época ensinavam, foram as cruzadas, né? Quem já não ouviu falar das cruzadas, né? As cruzadas aconteceram no século XI ao século XIII. 198 anos duraram as cruzadas. Olha que coisa incrível, né? Disputa entre os cristãos e os muçulmanos. Os muçulmanos tinham tomado aquela região de Jerusalém, né? A região da Palestina, e os católicos queriam novamente aquela região, porque era uma região santa. Jesus tinha vivido ali, viveu ali, lógico. E os cristãos queriam poder entrar naquela região para conhecer tudo, e os muçulmanos dominavam aquela região. E os cristãos entraram nessas batalhas das cruzadas. Sabem quantas pessoas morreram nas cruzadas? Mais de 1 milhão de pessoas, nas batalhas que duraram 198 anos. Em 200 anos, 1 milhão de mortos. É muita gente, né? Mas teve coisa pior. Em 1618 a 1648, nem faz tanto tempo assim, quase 400 anos, é uma história recente, né, para a humanidade. Teve a Guerra dos 30 Anos. Essa guerra foi lá na Europa Central, envolveu Alemanha, Dinamarca, Suécia, Áustria, França, todos aqueles países centrais da Europa. Foi uma disputa entre os católicos e os protestantes. Disputas de território, disputas políticas, de quem ia dominar cada uma dessas regiões. 4 a 8 milhões de mortos nessa guerra de 30 anos. Nas cruzadas, perdemos 1 milhão em 200 anos. Aqui nós perdemos praticamente 8 milhões em 30 anos. 8 milhões, gente, é a população de Goiás, do estado de Goiás aqui, ou do estado de Santa Catarina, ou do país Paraguai, nosso vizinho aqui. Então você imagina perder um Paraguai de gente em 30 anos, mortas por uma guerra santa. É quase inadmissível, né, a gente pensar nisso. Mas, por isso que Jesus disse que eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Era dessa espada que ele se referia, porque tudo o que vem em desacordo, em desencontro ao que existe na sociedade, gera polêmica. As novas ideias geram dissidências, geram polêmicas, geram brigas, geram disputas de poder. Por isso que Jesus disse, toda nova ideia incomoda e traz dissidência. Um exemplo disso, Galileu Galilei, em 1633, quando ele afirmou cientificamente, ele não estava supondo, era uma afirmação científica, que a Terra girava em torno do Sol, e não ao contrário, os planetas e o Sol giravam em torno da Terra, como se acreditava, ele foi considerado um herege, ele foi considerado um dissidente por afirmar uma situação dessa. A igreja condenou Galileu Galilei à morte na fogueira da Inquisição, porque ele se opôs ao que a igreja pregava como sendo verdadeiro. Então, ele, naquela situação, ou ele ia morrer queimado, ou a igreja propôs para ele que ele tirasse tudo aquilo que ele havia dito, e aí uma punição mais branda para ele, né, seria ficar preso perpetuamente. Foi o que ele optou para não ser morto, né? Ele foi preso pela própria igreja, pela Inquisição, teve a prisão perpétua. Adiantou depois provarem que aquilo era verdade? Não adiantou, mas
a igreja não podia aceitar o que a ciência estava dizendo que era verdade. Então, essa contradição, essa oposição entre ciência e igreja, né, para defender os interesses dessa igreja, para que ela não perdesse a sua hegemonia, o seu poder sobre o povo. Assim como os romanos não queriam perder o culto aos seus deuses e de repente ter que aceitar um único Deus que não podia sequer ser visto, né? Porque o Deus dos romanos era o sol, era a lua, eram deuses que se podia ver, pegar, né? Mas o Deus de Jesus, ele era completamente imaterial, é suposição. E como é que você abre mão disso, né? Então é a mesma coisa, a religião contra a ciência é o mesmo dilema, perdermos o domínio sobre o povo, né? Essa foi uma das explicações para o que Jesus deu. Finalmente veio o Espiritismo para reunir, em 1860, ali, quando este livro foi lançado, quando Kardec escreveu o Evangelho, ele reuniu, não só o Evangelho, né, toda a codificação espírita, reuniu novamente ciência com religião. Por que a ciência? O Espiritismo é o tripé, né? Filosofia, ciência e religião. A religião é a parte que nos explica o Evangelho de Jesus sob a ótica do Espiritismo, sob a ótica das vidas contínuas, das reencarnações e da pluralidade dos mundos. A ciência, porque nos fenômenos mediúnicos, tudo se explica. Não é quando começaram os fenômenos mediúnicos, das mesas batendo, Kardec quis encontrar uma explicação lógica para aquilo. Ele era um professor, ele era um mestre, ele era um cientista. Ele não aceitava que aquilo fosse obra do acaso. Por isso que ele estudou, por isso que ele foi se interessar, saber o que era aquilo. Então, envolve ciência. Ciência nada mais é do que observação, estudo e conclusão. E foi o que ele fez. Ele foi e observou o que estava acontecendo naqueles salões de Paris daquela época. Ele tomou nota de tudo aquilo e foi atrás de encontrar uma explicação lógica, que coubesse dentro da realidade da cabeça dele como um pesquisador e um professor. E foi por isso que surgiu a doutrina espírita com as explicações de tudo o que estava acontecendo. E a parte filosófica é justamente essa parte da reencarnação. É a parte das vidas contínuas que entra na divagação da filosofia. Então, por isso que o Espiritismo é formado por esse tripé: ciência, religião e filosofia. Tá? Tudo isso dá muita base para a doutrina espírita. A doutrina espírita, assim como o cristianismo primitivo, não foi fogo de palha. Ele se estabelece porque tem base sólida, né? Allan Kardec poderia ter pulado este capítulo 23 e não ter abordado esses temas que a gente está vendo desde o início do mês, com os outros colegas que já passaram por aqui e fizeram essas explicações, porque esses temas do capítulo 23, que chama Moral Estranha, são realmente temas estranhos. O primeiro tema que foi aqui no dia 1º, que o seu José Maria, foi quem não odiar seu pai e sua mãe. Né? Não parece ser coisa de Jesus. Então, tudo tem explicação sob a ótica do Espiritismo. E Kardec não se absteve de incluir isso nesse evangelho. Ele teve coragem de colocar esse capítulo e explicar os temas difíceis nesse evangelho. Por isso que dá base, que dá sustentação ao Espiritismo. E falando em Kardec, ele nos explicou, aqui no final do capítulo 23, ele meio que traduziu o que Jesus quis dizer. Né? Então aqui a gente vai entender, nas palavras de Kardec, o que Jesus quis dizer quando ele resumiu essas palavras para os apóstolos. Kardec escreveu assim, ó: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos,
como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins. E tenho pressa de que se acenda, para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos sucederá a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo sairá a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pondo fim às lutas fratricidas, entre irmãos, que dividem os filhos do mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução, que só acarreta a desolação e leva o distúrbio até os seios da família, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, para este mundo e para o outro. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos estarão, então, virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a bandeira da caridade, e então as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. Fica bem mais fácil entender assim, né? Por que Jesus não escreveu assim desde o começo para nós, né? Porque as pessoas não estavam preparadas para entender dessa forma, né? Por isso que Jesus usava as parábolas, as historinhas, para passar suas mensagens. Porque o povo da época não estava preparado para entender dessa forma. E Kardec já nos explicou, já nos trouxe muito mais facilmente essa lição desta forma. Fica muito mais fácil ele explicar dessa maneira, por quê? Porque ele teve coragem de pegar os temas difíceis do Evangelho de Jesus, colocar nesse livro para explicar para a gente. Explicou fácil e explicou difícil. Tá? Ok, beleza, entendemos tudo. E o que eu levo disso para a minha vida, né? O que muda para mim? Vou sair daqui e vou ter aprendido o quê com isso tudo? O que Jesus quis trazer para dentro de nós sobre essa lição? Ninguém está aqui nesse salão ou assistindo a gente aí pela internet porque não tinha nada melhor para fazer, né? Todo mundo veio aqui procurando alguma coisa, buscando alguma coisa, tentando encontrar uma resposta, um caminho, tentando melhorar alguma coisa nas suas vidas ou na vida de alguém. Quem procura a casa espírita, a gente costuma dizer que vem pela dor ou vem pelo amor. 90% vem pela dor. Alguns poucos vêm pelo amor, para agradecer alguma coisa, para trazer, somar junto e dividir com as outras pessoas. Mas normalmente a gente procura a casa espírita pela dor nossa própria ou de alguém, algum familiar, alguma pessoa que a gente conhece, né? E o que a gente vem buscar? Seja lá o que for que cada um de nós vier buscar, a resposta está aqui. A resposta está em Jesus. O que quer que seja que a gente veio buscar aqui. Jesus escreveu o evangelho dele, na verdade ele não escreveu nada, quem escreveu foram os evangelistas, mas ele deixou as lições para a gente. E está tudo compilado no evangelho. Então toda vez que nós nos perguntarmos, estivermos diante de algum problema, de alguma situação e não soubermos o que fazer, a gente pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? Eu sei a resposta do que Jesus faria? Posso me lembrar de alguma coisa, mas se eu não me lembrar, está aqui no manual. É só procurar no manual o que Jesus faria no meu lugar. E aí começam os problemas, porque, infelizmente, a nossa sociedade não está totalmente preparada para as atitudes que nós tomarmos quando nós nos compararmos a Jesus. Quando nós resolvermos agir como Jesus agiria. Qualquer coisa que nós fizermos,
pode desagradar ao pai, à mãe, aos filhos, como ele disse, a nora, a sogra. Nós vamos encontrar dissidências, primeiro, dentro da nossa própria casa. Se não for uma casa cristã, evidentemente. Se não estivermos já dentro de um ambiente cristão, o primeiro lugar onde nós vamos encontrar dificuldades vai ser na nossa própria casa. Depois no trabalho, depois na família, depois na sociedade como um todo. Então, quando nós resolvemos agir como Jesus agiria, é aí que nós vamos começar a encontrar as dificuldades que ele disse que nós encontraríamos. Então, esta é uma outra análise que a gente pode fazer sobre o que ele nos disse. As lições de Jesus são tão completas, né, que elas servem também para nós. Não é só para a sociedade, para o mundo como um todo. Ele sabia, ele previu que as guerras aconteceriam, que os cristãos se matariam em nome dele. Mas ele também sabia que isso é uma luta individual de cada um de nós. Cada um que decidir, no momento difícil da sua vida, seguir os passos de Jesus, vai encontrar dificuldades. Né? Teremos que ter coragem para empunharmos a espada e rompermos com os velhos hábitos enraizados na nossa sociedade. Precisamos queimar o velho ser que nós somos, queimar o velho homem, e eu falo homem aqui no sentido humano, né? Temos que queimar o velho homem para poder nascer o broto do novo homem. É só queimando esses velhos hábitos, esses preconceitos todos que nós conseguimos renascer. Que a gente vai conseguir ser diferente do que a sociedade nos impõe. Todo mundo quer melhorar, mas se a gente não mudar, a gente não melhora. A gente só vai conseguir melhorar quando a gente mudar alguma coisinha. Posso mudar tudo de uma vez? Muito difícil. Pequenas mudanças a gente consegue que elas sejam perenes na nossa vida. Se a gente quiser mudar tudo, a gente não consegue fazer nada. Então, o que a gente precisa é um grãozinho melhor hoje do que ontem. Se a gente conseguir sair daqui desta vida melhores do que quando nós entramos, se a gente conseguir no dia que fecharem o nosso caixão estarmos melhor do que no dia que nos tiraram da barriga das nossas mães, essa vida vai ter valido a pena. Porque a gente sai daqui melhor do que quando a gente chegou. Esse é o nosso objetivo. A reforma íntima que o Espiritismo prega é essa. Melhorar um pouquinho a cada dia. E só tem um caminho para essa melhora. Nós estamos dando o manual. Está aqui. A coragem é nossa. Quem tem que empunhar a espada somos nós. Tá certo? Agradeço aí a atenção de todas, de todos. Pessoal de casa, da internet também, muito obrigado. Até uma próxima e breve oportunidade, se Deus quiser. Então, vamos acalmando os nossos corações, permitindo que a espiritualidade amiga, trabalhadora dessa casa, que muito antes da nossa chegada já purifica esse ambiente, já trabalha nesse salão para nos receber. E agora sintonizamos com essas boas energias e com essas boas vibrações para recebermos esse bálsamo, essa paz, esse preenchimento que somente os ensinamentos de Jesus podem nos trazer. Agradecemos por mais esta oportunidade, pelas portas abertas dessa casa para nos receber e por todo o comprometimento do ensino do Evangelho de Jesus. Que há 71 anos essa casa se empenha em realizar. Por toda essa história, por todo esse legado, é que estamos aqui recebendo essas boas energias e essas boas vibrações, para que nunca
desanimemos perante nenhuma dificuldade que apareça no nosso caminho, porque sabemos que contamos com a espiritualidade e principalmente com o Mestre Jesus, que veio a este planeta há mais de 2000 anos nos ensinar coisas tão importantes e muitas vezes nos esquecemos que só nos basta colocar em prática esses ensinamentos. Que contemos com a espiritualidade, abençoando a todos nós, a todo o nosso povo brasileiro, que nesse domingo vai ter uma oportunidade de estabelecer o seu direito de escolher os seus líderes, os seus governantes. Que sejamos todos iluminados, intuídos, para que tomemos o melhor caminho para a nossa nação. Que a espiritualidade que toma conta do nosso país haja sobre cada um de nós, para tomarmos o melhor rumo. Brasil, pátria do Evangelho, já dizia. E com certeza, somente um povo que pode exercer o seu direito consegue absorver os ensinamentos do Evangelho. Terminemos então este nosso encontro com a mensagem que o Mestre nos deixou quando esteve aqui entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos permita cair perante as tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é.